Opa, Oba, aqui estou. Tudo bem? tudo bom? Tudo ótimo, tudo jóia. Obrigado pelo convite. Imagina, obrigado a você por ter aceitado. Você sabe, eu fiz uma política agora de live, né? Tá todo mundo cansado de live. Eu falei, ó, a partir de agora eu só vou fazer live com quem eu realmente admiro. E aí, Que pô, quando você bom. aceitou, eu falei, meu, vamos, óbvio, eu posso fazer mais 10, Vamos 15 lives lá, com o Raul. por favor. E assim, eu sou um grande fã de verdade, assisto essa podcast semanalmente, todas as semanas, absolutamente Que todos os bom. podcasts eu assisti até hoje. E realmente Obrigado. aprendi muito aí de urbanismo. Só aumentar aqui o som um pouquinho para ter um retorno melhor. Pronto. E, bom, queria saber de você aí, eu sei que você está com várias ideias aí pós-pandemia, tem conversado com muita gente sobre isso, né, Raul? Então eu queria Sim. fazer essa introdução aí. O que é que você acha que veio para ficar? O que é que você acha que enfim, fumaça, né? Porque as pessoas ficam preconizando o fim das cidades desde que se inventou o telefone, né? Quando o Graham inventa o Claro, telefone, todo mundo fala, não, agora você não precisa mais estar perto um do outro. E aí claro. vem o advento da internet, vem uma série de coisas, as cidades nunca acabam, né? Então eu queria saber de você aí, quais são suas perspectivas para cidades em geral, o que, é que você está pensando sobre esse momento, enfim, coisas nesse sentido. Olha, ao contrário, eu acho que as cidades ficam mais fortes a cada crise, até pelas más notícias que as crises trazem, que é a falta de emprego. Então, quanto maior o desemprego, mais gente vai para as cidades para tentar uma oportunidade. Então, depois da gripe espanhola, Revolução Industrial e várias outras crises, as cidades cresceram. E as cidades continuam crescendo, né? Na Ásia, na África, aqui na América Latina, elas ainda crescem. Eu acho que há muitas conclusões precipitadas, muito wishful thinking, né? Ou seja, muito Hum, aquele desejo mágico, né, de que algumas mudanças aconteçam. Agora, pior, acho que tem muita gente que vive numa bolha e acha assim, o meu amigo que se mudou para a Fazenda Boa Vista e que está na Baronesa e agora todo mundo vai fazer home office para sempre. Eu me pergunto, gente, essas pessoas realmente não circulam no sim, Brasil real. sim, E aí sim. é meio chocante achar que agora todo mundo vai ficar jogando golfe e tênis durante o dia. Assim, em que país essas pessoas moram? Não, realmente essa ida da XP para lá, baseada no Fazendo Boa Vista, aí foi uma coisa. Enfim, a gente vai discutir isso a fundo aí. Mas assim, você não tem medo um pouquinho das. Por exemplo, São Paulo ela cresce no setor de serviços, né? Então, Sim, as pessoas vêm para cá justamente para terem empregos em lugares administrativos, né? Então, sede de bancos, de grandes empresas, praticamente todas as empresas do Brasil têm sede aqui em São Paulo e, enfim, escritórios de advocacia, coisa nesse sentido, que hoje adotaram esse trabalho em casa. E sempre que eu falo de trabalho em casa, eu pego um quote seu que você falou em algum dos podcasts, e falo, esse nome pomposo que a gente deu para o home office, né? claro, O contrário, claro. Quando a gente fala de home office, esse nome pomposo que a gente deu para o trabalho em casa, que claro. realmente é um bom substituto. Enfim, você não acha que isso vai gerar um êxodo? Quer dizer, as pessoas vão sair de São Paulo, por que elas ficariam em São Paulo se os empregos não estão mais aqui, ou estão fugindo, ou está tendo esse êxodo da XP, a Facebook falou que vai ter home office eterno, e enfim, o A que gente você tem acha que aí? lembrar, a gente tem que lembrar que Facebook no Brasil e XP juntas não tem 5 mil funcionários. Sim, sim, sim. Então, numa região metropolitana de 20 milhões, é assim, é um grãozinho de areia com o vento batendo. Ou seja, é muito, muito pouco. É que eles são influentes, causam barulho, têm um marketing poderoso, um marketing bastante equivocado dessa vez, mas muito poderoso. Agora, a cidade, a gente tem que lembrar que ela existe, ela é grande por mil motivos. Ou seja, por que os empregos são criados aqui? Porque aqui tem as melhores faculdades. Logo, os recém-formados com ideias para criar novas startups, novas empresas, novos escritórios, eles estão aqui. As melhores universidades do país estão aqui. Aliás, até as pessoas que se formam em Campinas, a Unicamp, acabam vindo para cá, para São Paulo também. E tem o Mackenzie, a USP, a PUC, a longa lista. Aqui estão os melhores médicos, que têm os seus melhores consultórios. Aqui tem os melhores advogados, aqui tem as melhores escolas. Aqui tem os melhores teatros, museus, cinemas, afins. Tudo bem que para muita gente que está aí preconizando a fuga da cidade, vida cultural não tem a menor importância, e aí o que eu faço é lamentar.
Azar de quem tem essa vida tão cinzenta que é a vida sem arte, né? A vida sem arte pode ser muito anódina, mas as cidades se encontram de diferentes. O legal é uma cidade que você, um fim de semana, pode estar na Feirinha da Liberdade, na outra semana você pode estar caminhando no Bom Retiro, você pode correr no Ibirapuera e dar uma parada no Museu de Arte Moderna, ou no Museu Afro-Brasil, ou na Bienal. Quem mora longe acaba se acostumando a uma vida muito mais pobre. Eu conheço vários amigos com esse discurso. Não, eu vou morar num condomínio fechado em Itu, e aí quando tem algo legal vou para São Paulo. Acaba não vindo. Sim. Então, o papo dessas pessoas empobrece demais. É uma escolha, todo mundo tem o direito de fazer essa escolha. Agora, eles se tornam pessoas muito menos interessantes, né? E num país monoglota, isolacionista como o nosso, a elite se dá o luxo de ser mais isolada e ficar numa bolha ainda maior, eu acho assustador. É que também não chega a ser um fenômeno só nosso, né? Você pega ali Nova York, você tem muito isso, né? Quer dizer, as famílias muito ricas ali se mudando para Connecticut, aqueles condomínios em Greenwich, enfim. Mas é menos de 5%. Ou seja, isso é o engraçado, né? Durante a quarentena, e a gente tem que lembrar que lá houve lockdown Sim, muito mais pesado que o daqui. E sim, ainda assim, de acordo com as companhias telefônicas americanas, apenas 5% dos nova-iorquinos saíram. Ou seja, nem a vizinhança do Upper East Side foi toda embora. sim, sim. Sim. Mas assim, minha dúvida é, será que isso não dita a tendência? Porque, por exemplo, você fala das outras coisas que fazem uma Uhum. cidade. Claro. Uma das coisas importantíssimas, claro, de São Paulo é a gastronomia, né? A gastronomia de São Paulo Sim, é conhecida mundialmente. O que a gente está vendo agora é muito restaurante fechar e não sim, ter coragem, às vezes, de reabrir as portas, porque as empresas ou decretaram home office para sempre, viviam ali os funcionários de crachá, né? Que também é o termo que estava na Veja São Paulo. Você não acha que claro. isso começa a empobrecer a cidade? A gente não pode entrar num ciclo como entrou, por exemplo, Detroit em algum momento, uma Eu Nova York acho dos que anos não. 50? Eu acho que não, porque Detroit era refém de uma monoindústria. Ou seja, era uma cidade onde todo mundo trabalhava para a indústria automobilística. Quando a indústria automobilística decaiu ou passou a produzir em outros países, Detroit ficou sem opção. São Paulo ainda é o grande coração industrial do Brasil e tem os melhores serviços, e pessoas do país inteiro vêm para cá. A pessoa está a fim de fazer uma plástica, mudar o nariz, fazer um lifting. Ela vem para São Paulo. Ela vem Sim, fazer compras em São Paulo. E cá entre nós, ela poderia comprar roupa e entregar na sua casa no Tocantins ou em Mato Grosso. Não, ao ato de querer ir, e aí vai ver um musical, aí vai experimentar os sapatos, aí vai jantar no restaurante X. E mesmo que muitos restaurantes fechem, outros muitos vão abrir, porque aqui justamente é uma terra de oportunidades. Ou seja, São Paulo, por incrível que pareça, por mil razões que a gente pode discutir, tem pouquíssimos restaurantes com área ao ar livre. Então, sim. esse é um business um tanto óbvio. Muitos restaurantes vão fechar, mas muita gente da gastronomia já deve estar procurando casa com quintal para ter as suas mesinhas espalhadas. E boa gastronomia depende de bons chefes e de bons ingredientes. Quantas cidades do Brasil têm um CEAGESP ou têm um mercado municipal? Ou tem esse acesso a importados tão fácil? Eu vou falar de ingredientes, eu vou puxar a sardinha, que acho que Salvador tem um pouco, que eu sou Sim, baiano, mas. sim, sim. Não, realmente é raríssimo em termos de cidade. Agora, a minha dúvida é que eu não acho isso, tá? Só estou fazendo algumas Sim, sim. provocações, Claro, não, não. porque. Advogado do diabo, tem que ser, tem que Exato, ser. exato. Mas assim, a gente cita muito coisas que só podem ser feitas presencialmente, claro, uma cirurgia Claro, plástica, como você falou, e claro. até o próprio acesso à gastronomia. Mas tem algumas outras coisas culturais de São Paulo que, por exemplo, os grandes cinemas, que antes eram algo restrito a grandes Uhum, capitais, né? claro, Hoje eles são lançados em streaming, né? Principalmente os filmes de arte, né? Que, enfim, claro, você não precisa de uma grande estrutura para assistir, você não precisa claro. daquelas coisas, enfim, super bregas de cinema Sim, 4D, 5D, 6D, sei lá o quê, verdade. e assiste num conforto razoável, dentro de casa, no Netflix, no streaming, alguma coisa nesse sentido. Por outro lado, você fala, pô, Facebook e a XP tem 5 mil funcionários aqui, acho que deve ter até um pouco menos. Mas o Itaú tem 100 mil e também está pensando em fazer home office. Será que realmente
a gente não está ali indo para um Detroit, uma detroitização, porque assim como Detroit era a monopolista em indústria automobilística, São Paulo é, de certa forma, em serviços, né? Pelo menos, Mas é que tá, mas os serviços são mais variados que a indústria automobilística. Muito mais. Aqui a gente tem educação, a gente tem saúde. Educação você pode fazer à distância já, né? Você pode fazer um ISPER lá de Bauru hoje. Se você tem 7 anos de idade ou 9, você sabe que não é a mesma coisa mesmo. Eu acho que os pais vão pagar 4 vezes mais no dia que puder ter aula presencial. Então, assim, para adulto, até vá lá. E temos que lembrar que para cada INSPER ou para cada GV, tem 50 faculdades brasileiras patinando porque não tem os sistemas, porque não tem os professores preparados, porque muitos desses equipamentos são em inglês e nem alunos nem professores têm domínio do idioma e um longo etc. Né? Então, as universidades privadas brasileiras, você citou talvez as duas que sejam exceções. E aí o ensino médio, o ensino fundamental, o ensino infantil ainda vai ser presencial por um bom tempo. Então, mesmo que os pais estejam aí fantasiando com a vida no condomínio fechado do interior, os filhos não vão ter uma escola tão boa no interior. Até porque a tal escola bilíngue, até pelo nome, precisa ter muitos professores que falem inglês. E não sei em São Roque quantos professores têm que falam inglês ou em Jundiaí. Ou seja, não é apenas o restaurante, apenas o teatro. Eu digo, é um ecossistema. Ou seja, aqui tem massa crítica para isso. O Brasil é um país muito pobre, a gente tem que lembrar disso. Então, cidades de 2, 3 milhões de habitantes, na prática, tem 10% desse total de consumidores. Sim, sim, sim. Então, São Francisco, nos Estados Unidos, tem 800 mil habitantes e tem o poder de compra de São Paulo. E São Francisco é metade de Guarulhos. Sim, 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 sim. Agora, Guarulhos, ou Osasco, ou Ribeirão Preto e etc., tem pouquíssima base aí de consumo. Até porque a gente tem, no mínimo, 30 anos falando de Califórnia brasileira. Eu sempre brinco, né? Porque as pessoas não conhecem Califórnia, né? Porque a Califórnia brasileira não criou o que a Califórnia real criou. As pessoas não vão ver as grandes óperas de Ribeirão Preto ou vão ver os grandes museus de Barretos. Ainda não existe. Então, assim, a massa crítica no Brasil ainda é muito limitada. Você vai para capitais em onde nem gastronomia tem. É um fato. Somos um país pobre e com poucos consumidores, e uma parte da elite que até teria dinheiro para consumir coisas melhores, mas não tem nem formação, nem informação. Então, são apenas ricos. E, aliás, acho que algo que está ficando muito claro nos debates nessa pandemia, né? Eu, às vezes, sou patrulhado aqui no meu Instagram ou no Twitter, e até de assuntos urbanísticos, eu sempre falo, já leu Jenny Jacobs? E o normal é que a pessoa responda não. Eu falo, então, quer debater urbanismo, quer brigar, quer apontar o dedo na minha cara? Pode, mas primeiro leia. Eu leio Jenny. Aliás, Raul, uma coisa da Jenny Jacobs, eu queria saber de você. Sim. Ela fala lá no livro, né, Vida e Morte nas Grandes Cidades, quem quiser acessar aí, para o público, você, claro que sabe, mas para o público aqui, quem quiser ler uma leitura muito agradável, quase uma bíblia aí do urbanismo. E ela tem um conceito ali que eu fico um pouco na dúvida, né? Que é a questão dos arranha-céus. Né? Claro. Ela se posiciona muito contrariamente aos arranha-céus, porque fala que isso perde a relação com a calçada, quem está no enfim, 8º andar e lá para cima. Claro. Você acha que isso se sustenta hoje? Quer dizer, faz sentido a gente limitar o gabarito e colocar as pessoas mais para longe do que fazer sim e não, né? Eu acho que em arranha-céus bem projetados, você tem relação com a rua. Uhum. Então, é que eu acho que a Jenny Jacobs, provavelmente, como ela, na época dela, ela viu demais arranha-céus de Midtown, e os arranha-céus de Midtown eram o único uso corporativo, né? Recuados, aquela coisa bem modernista, né? Então, recuado para você admirar, né? Ou seja, arranha-céu, mas com o formato de Brasília, né? Então, eu acho que por isso que ela tinha esse sabor negativo dos arranha-céus. Agora, claro, eu acho que muito arranha-céu é feito e mata os seus arredores. Então, você tem que pensar
por exemplo, o World Trade Center One, ali em onde ficavam as Torres Gêmeas, aquilo é um vexame total. Aquele prédio não tem olhos na rua, não tem Uhum. nada no térreo. O primeiro andar dele, eu acho que equivale ao 20º andar de muitos prédios. Aliás, tem muitos prédios que têm tantos andares de garagem que, é claro, você não cria o menor contato entre quem está na rua e quem está no prédio. Então, mas eu acho a base dela de análise tinha muito a ver com os conjuntos habitacionais do Robert Moses, Uhum. que aí eram arranha-céus muito isolados da calçada. Uhum. Então, era muito corbusiano, de alguma maneira, né, os conjuntos habitacionais. Né? O Moses e o Le Corbusier tinham muito a ver. Né? E a Jane Jacobs, com razão, comparava os quarteirões tradicionais de Nova York, onde os prédios estão literalmente no limite da calçada, com esses prédios super recuados que criavam esses vazios e que não Uhum. tinham esse diálogo. Uhum. Mas, não, eu sou a favor de prédios altos. Não acredito que assim, o prédio de 100 andares, 200 andares resolva, mas acho que em cidades com milhões de habitantes, você fazer predinho de 3 andares para todos os lados não resolve. Você Você vai é a acabar favor, então, crescendo para os daqueles. lados. Você é a favor, então, por exemplo, daqueles yacht houses lá em Balneário Camboriú que o Neymar comprou a cobertura? É isso que você está falando, mais ou menos? Não, 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 não. Não, ali é uma soma de erros, né? Ali, ou seja, não tem recuo em relação à areia. A Uhum. cidade existe ao redor da praia e você está matando a praia, está jogando Sim. sombra na praia. A arquitetura é um lixo, não há outro termo, né? É uma arquitetura barata, vagabunda. Então, e todas as cidades que seguiram esse caminho passaram décadas de decadência, né? O que me choca em Balneário Camboriú é que ela está fazendo algo que Acapulco fez nos anos 60 e deu muito errado. Acapulco Que foi? virou De Acapulco eu não conheço bem. Acapulco verticalizou loucamente, ou seja, Uhum. era o lugar dos grandes mergulhos, era um lugar Uhum. muito próximo aí dos Estados Unidos, numa época que os americanos não iam para a Europa, né? Então era um Uhum. lugar perto para você passar férias, né? O Elvis Presley fez filme lá. Então, Acapulco era o que hoje é Mykonos, ou o que Uhum. hoje é a Tailândia, ou seja, era um lugar distante, paradisíaco, que as pessoas surfavam ou mergulhavam. E Uhum. aí, Acapulco virou a Balneário Camboriú. Prédio, 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 crescimento desordenado, matou esse clima natural. Uhum. Cancún foi a última cidade mexicana a seguir esse modelo. Né? Cancún é do início dos anos 70, então 15 anos depois do boom de Acapulco. Pega nos últimos anos as histórias de sucesso do turismo mexicano, Playa del Carmen, Yucatán, Puerto Escondido, Puerto Vallarta, são todas cidadezinhas, pé na areia, hotéis baixinhos, porque eles sabem que o valor agregado de uma praia está na natureza. Uhum. Sim, Então, sim. o Balneário Camboriú está querendo fazer, sei lá, Manhattan na praia, e eu acho que vai dar muito errado. Já meio que tá dando, né? Fala um pouco de arquitetura. Você falou, a arquitetura de Balneário é um lixo, né? Bom, acho Uhum. que aqui em São Paulo a gente também não é tão diferente, né? Não, não. A gente dá um mau exemplo. Não, eu tô aqui num bairro que é horrível, né? Que é Vila Nova Conceição, que assim, os prédios não bastam serem feios, né? Aquelas coisas Claro, neoclássicas, absolutamente claro, isoladas da calçada, como eles colocam assim, acho que alguém pensa assim, pô, qual o nome mais brega que você pode botar nesse prédio? claro. Aí o cara fala, não, eu tenho mais. Eu acho que fazem esse concurso e sai em prédio chamado Chateau Lafite, né? Que Claro, é Chateau um vinho Margaux, caríssimo lá de Bordeaux, Chateau Margaux. Também é homenagem a outro vinho caríssimo de Bordeaux. E esses são os prédios caros aqui, né? Acho que isso também tem um pouco de retrato da nossa elite, né? claro, Eu, claro. eu moro num prédio diferente, no Andrade Moretim, bem menorzinho, claro, não moro Que nesses bacana. apartamentos. Mas assim, eu te É pergunto aquele, uma é da coisa. Tishman Speyer? Da Tishman Speyer. Da Tishman Ah, o que você Speyer. mora, já sei qual é. Sei qual é, legal. Ah, ah, Bem legal. espero que não tenham sequestradores aí na live para saber exatamente onde eu moro. É um prédio grande, tem muita gente aí. E eu sou síndico aqui, quase um cortiço. Ah, bom saber. É uma Bom loucura. saber. 180 apartamentos, eu sou síndico aqui. É uma loucura em Que pandemia, bom. então tá. Não Tá quero te louco. visitar algum dia, porque nunca entrei nele. Ah, Nunca pô, entrei por nele. favor, só mais convidado. Quando quiser aqui, portas mais que abertas. Maravilha. E de verdade, não é convite de carioca, não. Vamos marcar um dia. É só Não, falar, vamos lá, vem vamos aqui, eu te lá. mostro tudo.
Vamos lá. Mas você não é otimista com a arquitetura de São Paulo? Porque assim, eu acompanho muitos lançamentos também, né? E eu vejo Sim. poucos lançamentos nesse estilo de neoclássico e de, enfim, esses blocões, essa coisa que parece que uma criança de 5 anos desenhou. Acho que os lançamentos eles são um pouco mais preocupados com essa boa arquitetura. Você não sente um pouco disso, não? Eu acho que melhorou um pouco. Eu acho, primeiro, porque o neoclássico se popularizou tanto que ele não oferecia mais aquela ideia de exclusivo, que era o que os incorporadores queriam vender para essa elite pouco educada. Então não era mais exclusivo. Por outro lado, eu acho que o último plano diretor, de fato, estimulou que você tenha comércio no térreo, que você tenha menos recuo. Então, até prédios residenciais, por exemplo, em Pinheiros, né, ou na Rebouças, vão ter lojas no térreo. Então, Sim, isso foi um avanço em relação ao passado. Agora, a gente tem que lembrar uma coisa: a arquitetura, para ser boa, tem que ter mercado imobiliário, né, produzindo, e tem que ter público consumidor. E o sim, problema é que o público consumidor de boa arquitetura no Brasil é minúsculo. sim. Assim, nós evoluímos na informação em algumas áreas. O brasileiro hoje, de elite, come muito melhor do que há 20 anos. Sim. Ou seja, a gente tem que lembrar que os restaurantes bons de São Paulo nos anos 80 tinham aquela toalha quadriculada, o pratão lotado de comida, se entupia de molho para disfarçar a pobreza dos ingredientes, etc. Aliás, a E, própria comida brasileira fantasiava os era mal garçons também, vista. né? Que era uma coisa Sim, fantasiava de tudo. gravata borboleta e aquelas coisas todas. Né? Não, e aquele uniforme 4 números maior que o corpo do garçom, etc, etc. Então, nós somos educados, ou seja, o paladar se sofisticou porque nós somos apresentados ao que era uma comida melhor, né? Eu acho que vinhos, as pessoas estão aprendendo mais de vinhos. Artes, mais ou menos, mas já tem mais gente que consegue diferenciar Tarsila do Amaral do Romero Brito. Sim, E sim, se sim. alguém numa alta roda disser, eu prefiro o Romero Brito do que a Tarsila, as pessoas vão olhar com ar de desaprovação. Na Sim, arquitetura, a gente não chegou a esse momento. A pessoa mora num prédio horrível, acredita que aquele prédio é o máximo, porque pagou caro, e sim, provavelmente as pessoas ao redor vão concordar com ela, porque essa desinformação é generalizada. E assim sim. como na literatura, como na música, como em qualquer área, formação e informação são fundamentais. Né? A política brasileira, as nossas escolhas de prioridades, têm sido um desastre ao longo das décadas, porque até os políticos que sempre fizeram parte de uma elite eram pouco formados. Então, que dizer da arquitetura, né? É vítima do mesmo jeito. Sim, sim, sim. Vítima de um. Acho que uma elite que começou a sair do Brasil naquela época, via aqueles prédios na França e tentou importar o que se chamou ali de neoclássico em algum momento, né? E aí, enfim, tomava esses vinhos e trazia esses nomes para cá. E assim, o meu prédio não, ele não é isento de defeitos, não, tá? Apesar de eu acho que tem uma arquitetura mais legal, se comunica com a rua, porque ele se chama Vila Nova Luxury Home Design, né? Então, assim, os caras conseguem não cagar na arquitetura, conseguem fazer uma bobagem desse aí no nome, né? Que mais aqui que a gente pode falar, Raul? Que mais que. As incorporadoras, de novo, elas fazem pesquisas de marketing que estão sempre olhando pelo retrovisor, né? Elas Uhum. estão sempre olhando para o passado e, ao olhar para o passado, elas não estão oferecendo algo de novo. Se você Sim, apresentar algo incrível para o consumidor pode querer comprar. Agora, se você está só pesquisando o que o consumidor já conhece ou já comprou, você não inova, né? O Steve Jobs nunca teria criado o iPhone ou o iPod se perguntasse para as pessoas o que elas queriam. Até porque sim. elas não iam falar que elas queriam algo que elas ainda não conheciam. E você não acha que isso também tem um pouco de problema, por exemplo, o nosso plano diretor, né? Ele Uhum, computa, ele tem a tal da área computável, da área não computável, né? uhum, Então a área de uhum. varanda é não computável, então assim, os apartamentos são iguais hoje, são absolutamente iguais. Você faz uma varanda ali enorme para depois o cara fechar com vidro e incorporar a área útil do apartamento, né? Que eu não acho varanda inútil de jeito nenhum, aliás, é onde eu passo a Uhum. maior parte do meu dia hoje. Mas muita gente tem essa concepção. Você não Não, acha que tem muita um gente pouco aí fechou, né? O grande problema é que as pessoas compravam e a primeira coisa que fazia era fechar a varanda. E agora devem se arrepender porque é o único lugar que podiam tomar um sol,
e ter um ventinho, né? Mas, de novo, é informação. Eu acho que vereadores, prefeitos no plural, secretários, as pessoas que votam nos vereadores, os conceitos do que é uma cidade caminhável, habitável, funcional, não são muito claros para a população paulistana. Então, as pessoas querem coisas que, na prática, regridem a qualidade de vida na cidade. Então, as pessoas votam em candidato que asfalta no ano eleitoral. E sei lá, desde que eu me conheço por gente, todo prefeito, no último ano do mandato, começa a passar asfalto por tudo quanto é lado. Que aí no próximo verão já vai ter esburacado, etc. Então não adianta você falar que as calçadas deveriam ser melhores se você vota e elogia quem fica priorizando o asfalto do carro, o asfalto do automóvel, né? Não, e o Então, pior agora, né? Agora a gente teve um problema enorme aqui em São Paulo, que foi a concessão por 15 anos, se não me engano, do meio-fio, né? Que é uma das áreas que seriam mais valorizadas da cidade. A gente está deixando de ter uma vida, está deixando de ter, enfim, mesas do lado de fora para restaurantes, para coisas nesse sentido, para colocar um monte de lata de metal ali, pesando toneladas, enfim, para poluir a cidade, para aumentar o trânsito, para fazer todo tipo de coisa. O que você acha disso? O que... não, mas de novo, o problema é assim, em tese, o poder público deveria aproveitar melhor, e em tese, o poder público. Agora, na prática, eu duvido que se não tivesse sido dada a concessão, qualquer prefeitura, tucana, petista, PSL, PMDB, faria algo com a Zona Azul. Eu acho que continuaria. A gente tem que lembrar que a Zona Azul, pré-concessão privada, ela não foi reajustada nos últimos 6 anos, o que é um escândalo. Ou seja, a prefeitura ela aumenta a passagem de ônibus e não aumenta o estacionamento para quem tem carro. Então, isso é o poder público no Brasil. O poder público no Brasil porque tem carro e incentivando. faz uma distribuição de impostos às avessas. Sempre fez, né? Tira do pobre para dar para o rico. Sempre fez isso. Ou seja, eu entendo a crítica à concessão da Zona Azul, mas duvido que qualquer prefeito teria feito algo melhor. Duvido. Duvido. Então, talvez o concessionário vá reajustar o preço, o que per se já é algo positivo. Tem que reajustar. Quanto mais barato é estacionar, mais as pessoas usam o carro. E a gente sabe que em São Paulo, pelo menos 20% das viagens são de viagens menores de 1 quilômetro. Então a pessoa de carro. Então a pessoa 5 quadras de casa pega o carro. Eu tenho amigos que me dizem isso. Vou para a padaria, pega o carro. Vou para a farmácia, pega o carro. E não precisaria. Então, uma boa parte do nosso trânsito. Como? Mas é um ciclo também, né? Porque, pô, você pensa agora, pô, digamos, eu tô com fome, aí tem uma padaria a 4 quarteirões daqui. Bom, eu sou homem, jovem, então não tenho tanto problema. Mas, por exemplo, minha mãe teria medo de andar nas ruas aqui da Vila Nova Conceição de Moema. Porque você não tem comunicação nenhuma com a rua, você tem muros enormes separando, e aí você fala... Mas durante o dia ela poderia. Durante o dia poderia. E não faz. Então, essas viagens são diurnas. Sim. Essa viagem desnecessária é diurna. A pessoa vai para o supermercado durante o dia, para a padaria durante o dia e pega o carro. Então, agora, de novo, a sociedade paulistana tem que se sofisticar mais, tem que ler mais sobre o assunto. Porque quando a gente fala de coeficiente de aproveitamento... A minha mãe está no chat aí, está falando que teria medo mesmo. Claro, eu estou vendo. Mônica, eu estou vendo. Ou seja, se a gente perguntar tanto para a elite progressista de esquerda da Vila Madalena, quanto para a direita conservadora da AME Jardins ou da Viva Pacaembu, os dois lados não querem prédio na sua rua. Então, como você aumenta o aproveitamento dos terrenos, ou como você densifica os bairros, se os dois lados não querem saber disso? Eles querem empurrar que as pessoas que ainda não compraram um apartamento se virem. Não, e não só pobre, né? A gente tem que lembrar que a classe média paulistana cada vez mora mais longe. Até porque como se constrói pouco no centro expandido, esse centro expandido ficou muito caro. Então você vai em Ipiranga hoje,
está cheio de prédios novos que não são para pobre, Sim, não, de mas é jeito de nenhum. gente que não conseguiu pagar no Baixa Augusta, em Pinheiros, em Santa Cecília, etc. Uhum. Muita gente que foi morar em Santana, ou que comprou apartamento no Tatuapé, ou em condomínios na Moca, é gente que Uhum. cresceu em bairros da Zona Oeste, mas que Sim. foi literalmente empurrada pela turma não no meu quintal. Mas, assim, você não acha que... Eu sou, de certa forma, otimista com essas coisas, né? Porque, de Sim. alguma maneira, assim, você anda ali pelas ruas dos jardins, principalmente Jardim América, Jardim Europa, né? Que você tem aqueles Aham. casas enormes, e você já vê uma pacaembuzização do bairro, né? Você já vê ali muitas casas para alugar, você já vê o aluguel ali caindo, você já vê que as famílias já não conseguem mais manter aquele padrão de vida que tinham antes, até porque tem menos Claro, filhos, e não conseguem manter aquelas casas de 600, 800, 1.000, 1.500 metros quadrados, né? E aí o claro. bairro começa a perder ali um pouco do seu valor, né? Quer dizer, começa a ter alguns assaltos, você começa a ter relatos de, como a gente estava falando aqui um pouco mais cedo, de pessoas terem medo de andar nas ruas do Jardim Europa e do Jardim América. Será que isso não é um incentivo que começa a diminuir essa coisa do NIMBYs, né? E também, pô, agora você vai pegar uns jovens tendo essas casas de herança, de alguma certa maneira, né? Porque foram casas construídas aí essencialmente no começo da década de 30, 40, 50, e sem conseguir vender, né? Assim, como que você vende uma casa nos Jardins de, sei lá, 1.500 metros quadrados por 15 milhões de reais? Você não tem mercado para isso, o cara tem que gostar exatamente da sua casa. Tal. Você não acha que isso é uma tendência boa da gente Eu tirar um pouco esses torço, níveis? eu torço, mas a gente tem que lembrar que essas associações são muito envelhecidas, então elas são dominadas por gente que gosta do status quo. Né? Você pega as últimas reuniões que eu vi de outros bairros também, mas especialmente dos jardins, os moradores reclamavam do Waze. Nossa, porque agora tem muito trânsito aqui, porque o Waze manda os carros. Ou seja, eles acham que estão em Andradina, ou que estão em Passa Quatro. Sim, sim, sim. Assim, eles querem morar no meio da cidade, mas ter Uma vida a rural. vida bucólica de Passa Quatro. Então tem algo aí, e o jovem demora demais para se pronunciar. Eu acho que se esse herdeiro tivesse problema de liquidez, talvez não tenha ainda, ele teria que estar falando: olha, eu quero que essa casa que eu herdei de vovó seja transformada em 3 apartamentos, em 3 unidades. Eu quero que o primeiro andar da mansão vire um apartamento, o térreo vire outro apartamento e edícula nos fundos, que quando havia 4 empregados morando na casa, vire outro apartamento. Aliás, eu lembro de ter entrado em casas no Pacaembu que tinham 4 quartos de empregados. 4. E então, assim, o mundo mudou. O grande risco que a gente corre por causa dessa turma não no meu quintal é a gente repetir a Avenida Paulista, que todo mundo gosta de aí derramar lágrimas de crocodilo pelos casarões da Paulista. Cá entre nós, eu prefiro muito mais a Paulista de hoje do que a Paulista dos Casarões. A Paulista de hoje é muito mais democrática, criou muito mais empregos, é muito mais diversa e viva, e é Muito a nossa rica melhor avenida, culturalmente. ponto. Sim, Agora, sim. para quem defende os casarões, a gente tem que lembrar: as famílias hipocritamente ficaram décadas querendo proibir prédio e comércio na Avenida Paulista, e aí depois foram os próprios herdeiros que, na calada da noite, pegaram marreta e destruíram as casas para virarem prédio. Então, o Sim. risco do Pacaembu, do Jardim Europa ou do Jardim América é o dia que os herdeiros se cansem e peguem a marreta. Aí, Sim. em vez de ser uma transição suave, como eu estou sugerindo aqui, manter a volumetria, mantém a altura, subdivide em 4 ou 5 apartamentos, menor metragem, um preço mais razoável. Não, você derruba e aí podem surgir aí jardins das perdizes no lugar das casinhas. É engraçado Então, que isso, o que a gente está vivendo hoje, né, de não poder dividir as casas, etc., é alguma coisa que remonta ali não sei se tem plano diretor, se era a lei de zoneamento ainda na época, mas do Adhemar de Barros, né, que falava que até você não podia, antes, Ademar, até antes, até antes, e antes. falava que você não podia ter unidades autônomas de menos de 35 metros quadrados, porque as pessoas iam fornicar ali dentro, né, porque iam ter sexo ali dentro, e São Paulo era uma cidade de família, né, então você não podia Claro. ter O unidades Anhaya, menores. Né? o Anhaya Mello falava isso sobre as kitnets, mas no caso dos loteamentos da City, das cidades jardins, é até pior,
Eles diziam que se as casas pudessem ser subdivididas, virariam um cortiço. Porque, é claro, a mansão de 2.000 metros quadrados de Jardim Europa, se virar 4 apartamentos de 500 metros quadrados, vai ser Ah, claro. super cortiço, né? Mas, de novo, é a bolha, né? É a bolha. Sim, sim, sim. Não, o negócio é um moralismo assustador, né? E que fica até Total, o dia de hoje, assim. Acho que a total. Paulista, assim, o problema hoje são os casarões, né? Os casarões são tombados até hoje, né? Principalmente ali, quando eu vejo, eu não me conformo com aquele prédio que era do McDonald's, agora tá... Não, desculpa, que era uma agência do Itaú Unibanco, era um banco Bank Boston, por muito tempo, Bank aí virou Boston, McDonald's. isso. É. E agora virou McDonald's. Cara, por que aquilo é tombado? Qual o valor arquitetônico Não, daquilo? É zero. uma cópia barata de arquitetura europeia de 1700, cara. Zero, zero. Ali é uma cópia barata, sem importância nem arquitetônica, nem histórica, dos anos 50. Então, conheço muita gente mais velha que aquela casa e que estão vivos e saudáveis. Então, aquela Sim. casa tem um valor histórico zero. Mas é uma frase do Paulo Mendes da Rocha, né? Que São Paulo tomba muita porcaria, né? Uhum. Ou seja, quando você tomba demais, você não protege o que é de fato relevante. Você tomba tanta bobagem que aí as coisas importantes ninguém está prestando atenção. Se a gente tivesse um número menor de imóveis tombados, talvez desse para dar alguma isenção fiscal, algum apoio, ou pelo menos atenção. Agora, quando você tem quase 4.000 imóveis tombados, Sim, sim. banalizou, né? Que é mais do que O Roma, Rio se não me engano, né? Que tem 2.000 anos de história contínua. é mais que a cidade do México, que tem 2.000 anos de história contínua. A cidade do México tem 1.100 imóveis tombados. E é claro, a cidade do México tem de pirâmides com mais de 1.000 anos a casarões coloniais que têm 500 anos. A cidade do México tem literalmente uma catedral barroca que é da idade da cidade de São Paulo. Aí dá para entender que eles têm 1.100 prédios históricos, até porque a cidade do México sempre foi capital. Ela foi capital olmeca, foi capital asteca e capital do país, enquanto nós tivemos Salvador, Rio e Brasília, eles foram uma capital só. Então, todos os séculos tem alguma construção importante. O Rio de Janeiro, que é uma cidade muito mais antiga que São Paulo e que foi capital já no século XVIII, o Rio de Janeiro tem 400 e poucos imóveis tombados. Então, é 10% do de São Paulo. Tem algo Bom, aí muito errado. São Paulo realmente, assim, a gente toma muita coisa, os imóveis ficam abandonados, aí tem invasões, tem uma série de problemas sociais que são criados com isso que não dá para entender, né? Porque Claro. qual é o seu feeling, assim? Por que o Compresp, o Conefat, o IFAM, sei lá, esses órgãos ficam tombando tanto assim? Eu acho que é uma cultura, eu acho que virou um fetiche da intelectualidade brasileira, um cacoete, de que, ou seja, tem o fetiche de um lado, que qualquer coisa antiguinha, bonitinha, vamos tombar. E também tem as pessoas não no meu quintal que usam o tombamento para congelar a sua rua e o seu bairro. Então, a vilinha desimportante da sua rua. Opa, acho que o Raul deu uma travada aí. Espero que não caia. Uma Voltou? travada? Deu uma travada, mas voltou. Vira uma vila operária histórica no momento como se diz, que alguma construção queira ser feita. Então Sim. isso é o grave, isso é o grave. E, Mas a gente não falou quase da XP, hein? você Eu já quer vi falar aqui disso? eu já vi aqui alguns comentários e a XP. Vamos lá. O que você achou, então, da mudança da XP para São Roque, né? A XP anunciou aí um plano de abrir, enfim, fazer sua sede administrativa em São Roque. E os argumentos usados são ótimos, né? Primeiro que tem um aeroporto executivo do lado, que, Sim. claro, é um item Super essencial. de primeira necessidade. Tem um resort também do lado, né? Que é essa coisa super elegante aí de brasileiro, aquelas coisas com aqueles buffets enormes, né? Aquela coisa que também deve ser um diferencial para quem tem ali. E tem, claro, Fazenda Boa Vista ali, que são de todos os super ricos hoje do Brasil, estão morando praticamente, né? Queria saber de você sobre essa ótica. Acho que a gente concorda 100% que é um projeto muito ruim, do ponto de vista ambiental, acho um negócio meio brega, etc. Mas eu queria saber também, assim, por que a XP ficaria em São Paulo, né? Porque, assim, indo para lá, eles vão pagar metade do ICS que pagam aqui, vão pagar um metro quadrado de 1/10 do que pagam aqui, vão pagar um IPTU infinitésimo do que paga aqui, vão construir a sede com 3 meses de diferença fiscal e
enfim, porque eu vi muita crítica sobre a sede da XP falando que, não, isso é irracional, porque vai poluir o meio ambiente, etc. Assim, vai, claro, mas eu não consigo ver a XP tomando decisões irracionais, né? Eu acho que foi uma decisão muito racional e é isso que me dá medo. Me dá medo porque eu acho que outras empresas podem ir a reboque da XP a saírem de São Paulo. Então eu queria saber o que você acha aí. Então, eu vou começo do ideal e vou até o real. Do Tá. ideal, se um banco como é a XP não está nem aí com a saúde da cidade onde ela cresceu, com a saúde com a responsabilidade corporativa. Já não adianta fazer propaganda chorosa no horário do Jornal Nacional com musiquinha, como muitos bancos têm feito, se no dia a dia o que você quer é isenção fiscal de prefeituras quebradas no interior de São Paulo. Então, até por uma questão de imagem pública, é um vexame, nesse momento, alguma empresa que esteja aí nadando em rios de dinheiro ficar numa barganha de terreno barato ou de não pagar IPTU. Assim, se eu pago meus impostos, espero que as empresas lucrativas desse país possam pagar os impostos dela. É básico, é mínimo, não é filantropia pagar impostos. Então, do ideal, ou seja, responsabilidade do cidadão, você vê nos momentos de crise. A gente tem que lembrar que quando o Central Park estava destruído, era sujo, poluído, havia estupros, havia assaltos, e nenhum nova-iorquino entrava no Central Park depois das 6 da tarde, os vizinhos do Central Park, a velha elite nova-iorquina, os que ainda tinham ficado na cidade, porque muita gente foi embora, eles se juntaram para criar aquela ONG Conservação do Central Park, que Uhum. existe até hoje, e que é a ONG que administra o Central Park. Ou seja, eles colocaram a mão na carteira, eles arregaçaram as mangas e eles falaram para a prefeitura: deixa que a gente cuida, é nosso interesse cuidar. Uhum. Então, a responsabilidade da vida em sociedade. Você não precisa ser nem confuciano, nem cristão. É obrigação de um grande empresário, num país tão ferrado quanto o nosso, pensar nessas externalidades. Se Uhum. você vai levar a tua empresa a 65 quilômetros de São Paulo, onde, obviamente, os diretores mais ricos da sua empresa ou vão ficar em condomínios fechados como já estavam, ou vão Uhum. conseguir ir e voltar 3 vezes por semana, atravancando o trânsito, sim, produzindo mais CO2, Uhum. ferrando muita gente simples que hoje trabalha na XP e que não vai conseguir se mudar para São Roque. Pelas imagens que o próprio Benchimol compartilhou aqui no Instagram, o campus é no meio do nada, então não vai Uhum. beneficiar São Roque. Até porque a gente tem que lembrar que a cidade de Brumadinho não virou uma mega cidade com a bolha de Inhotim. Uhum. Ou Barueri não virou uma mega cidade com a bolha de Alphaville. Até porque são isso, são bolhas. Sim, sim, Com sim, uma sim. mega guarita, uma mega entrada, a cancela, seguranças. Então o entorno de quem mora em São Roque vai mudar muito pouco. Especialmente se eles negociarem, sei lá, 10 anos sem pagar IPTU, nem para arrecadação da Prefeitura de São Roque vai ser bom. Vai Agora, faltar os o efeitos, DSS lá, que deve dobrar a arrecadação da prefeitura, mas enfim, é um agora, ponto. os efeitos negativos para São Paulo são enormes. Sim, 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 claro. Né? Ou seja, há exemplos no mundo inteiro de empresas que, sim, olhando para o futuro, quiseram fazer sedes ainda melhores nas cidades onde estão. Porque a gente tem que lembrar que hoje em dia a XP e qualquer outra grande empresa vai na faculdade contratar as pessoas. Eu Sim. não consigo imaginar alguém do INSPER com 21 anos de idade que provavelmente só vai se casar e ter filhos quando tiver 35, passando Uhum. 14 anos indo e voltando de São Roque. Uhum. Então, é uma ideia antiga, bem velha, né? Ou seja, Steve Jobs, se tivesse vivo, estaria aí perto dos 72 anos, 72 anos. Ele teve a ideia do Apple Park na cidade dele, Cupertino, que é uma ideia dos anos 60, porque é um homem de Uhum. outra era. Agora, o Sim. Mark Benioff, da Salesforce, fez o maior prédio da costa oeste americana
porque ele quis deixar os seus 10 mil funcionários num único prédio em São Francisco, Sim. numa área ferrada de São Francisco, em onde o zoneamento mudou para que ele pudesse fazer um arranha-céu aí de 360 metros de altura, que dá 2,5 vezes o edifício Itália. O Google, em Nova York, comprou um prédio antigo, histórico, do lado do High Line, restaurou inteiro e tem lá milhares de funcionários. Aliás, um número bem maior do que o total da XP. Uhum. Então a gente tem que lembrar que grandes empresas têm um papel de melhorarem o entorno em que estão. Pena que a própria XP atualmente já estava naquele prédio da Camargo, na Rua Funchal, que é todo fechado para a cidade, ou seja, já tem aí um pecado original, né? É um lugar que restaurantes, cafés do térreo não conversam com a calçada, é um prédio todo trancafiado, ou seja, é uma arquitetura antiga e uma relação com a cidade mais antiga ainda. Mas eles podiam se redimir se eles seguissem o exemplo da Amazon. A Amazon decidiu ficar no centro de Seattle. Ela tem 11 prédios vizinhos em Seattle. Alguns construídos do zero, outros restaurados e retrofitados, todos com relação com o térreo, por uma questão simples. O Bezos também vai no INSPER lá de Seattle. E ele sabe que esses jovens de Seattle querem tomar o café na esquina, querem andar de patinete, de bicicleta e querem paquerar. Eu fico imaginando o executivo de 50 anos de idade da XP em São Roque, que se separe ou se divorcie. Eu quero imaginar como vai ser a vida social, ou os dates dele num campus isolado em São Roque. De novo, essa ideia American Beauty, né, beleza americana no meio do nada, faz sentido se você é casado, tem 4 filhos, e realmente no teu dia a dia você não vai a uma exposição, a uma vernissagem, ao teatro, ao cinema, jantar fora. Assim, tem muita gente que o fim de semana dela é isso. Né? Usando a linguagem da XP, pega o seu helicóptero, vai para a praia, de segunda a sexta, de casa para o escritório, depois helicóptero. Agora, se todo paulistano rico fizesse isso, nós não teríamos criado o MASP, não teríamos criado a Pinacoteca nem a Bienal. Ou seja, gente que ficou aqui e que tentou melhorar a cidade, inclusive aos finais de semana, que fez São Paulo ser essa cidade mais energética do país. Se na primeira crise as pessoas dizem que querem fugir do caos, eu acho que assim, é de uma mesquinhez com os demais paulistanos vergonhosa. Sim, sim. Bom, acho que foi isso aí. Nosso tempo de live está dando. Foi muito rápido, foi uma delícia a conversa. Sabe que. É um recado importante para dar. Tem um recado? Dá, então. Hã? Não, era um recado importante que eu queria dar. Então, sim, não, com certeza. É sempre uma delícia. Qualidade de vida tem a ver com gente. Sim. Lembrem-se, qualidade de vida tem a ver com gente. Assim, a praia mais maravilhosa do mundo, se você for para lá e não tem ninguém, quero ver se daqui a 2 anos, a 3 anos, você vai continuar. Gente, São Paulo tem gente incrível, é a nossa obrigação melhorar essa cidade, que tem 1000 defeitos. Agora, se quem tem mais dinheiro, tem mais recursos e mais poder de lobby para ser ouvido pelos políticos, nada faz, estamos ferrados. É isso, o pessoal está perguntando do livro, tá em qual livraria mesmo, Raul, que está disponível? Então, alguém aqui, eu li, porque assim, está esgotado, a editora do livro está recebendo e-mails, reservas para uma nova reimpressão. Vocês têm que escrever para Rita H. matar, com 2 T's, @gmail.com. E ela está consolidando esses pedidos. Ou, sei lá, nas estantes virtuais da vida. Mas o livro está esgotado. O livro está R$300, na Amazon está 250. Tá pouco disputado o livro aí do Raul. Oba! Eu ainda bem tenho um exemplar. Infelizmente, emprestei para um candidato a prefeito de São Paulo e que ainda não me devolveu, mas eu vou quase mandar um busca e apreensão lá, e é uma coisa que eu nunca faço é emprestar livro. Emprestei dessa vez porque realmente estava esgotado em todos os lugares. Mas, bom, Raul,
Obrigado mais uma vez pela live. Peço o pessoal que não conheceu o Raul que siga ele. Se gostaram do papo também, me siga. A gente conversa um pouco de política. E, bom, até a próxima. Obrigado mesmo. E obrigado, Lumine. Aqui colocaram até o e-mail já. Que bom. Tchau, tchau, gente. Boa noite. Tchau, Eu vou começar uma live agora com Amazonas, Manaus. Quem puder também entra. Tchau, tchau. Eu vou continuar, com certeza. Obrigado. Tchau, tchau.